Eu sou Alessandra Cardoso, sou a responsável pelos treinamentos de ESG e Investimento Responsável pela Uniabrap e uma apaixonada pelo tema. Tema que eu venho me especializando cada vez mais, estudando cada vez mais e tenho o prazer gigantesco de poder compartilhar isso um pouquinho hoje aqui com vocês. Espero que isso dê vontade e curiosidade de aprender um pouco mais. Mas principalmente nos treinamentos da Abrap. O primeiro treinamento que a gente fez foi no ano passado. Montei o primeiro programa e a gente começou no ano passado e desde então a gente já teve várias turmas. Então tem sido muito legal ver, não apenas compartilhar esses treinamentos e tal, ser responsável pelos treinamentos, mas ver a evolução desse tema, do tema da sustentabilidade, do investimento responsável no Brasil. O meu objetivo aqui hoje, então, é apenas dar uma introdução, são 15 minutinhos, então é dar uma introdução e, como eu falei, deixar vocês um pouquinho mais curiosos em relação a esse tema. E por que é que a gente está falando, né, sobre ESG agora, né? Primeiro, vamos começar do começo, né? O que é ESG? O ESG ele vem da sigla inglesa, Environmental, Social and Governance, que se a gente traduzir para o português, é ambiental, social e de governança. Tanto que se vocês olharem, acompanharem o tema aí na mídia, aqui no Brasil, nos relatórios, em vários lugares a gente vê escrito ESG, como é no resto do mundo, porque daí também não importa qual é a língua local do país, a gente mantém uma mesma sigla em qualquer lugar, mas aqui a gente também, em vários lugares, a gente coloca ESG e está tudo legal, tudo correto, não tem diferença nenhuma. E essa sigla surgiu lá em 2004, com um projeto da ONU que envolviam 20 instituições financeiras globais, onde elas queriam, onde o objetivo do estudo era entender os impactos das questões ambientais, sociais e de governança na gestão de ativos e como é que a gente podia integrar essas questões consequentemente na gestão de ativos. E o interessante é que após esse trabalho, absolutamente todas as instituições envolvidas nesse projeto estavam completamente convencidas que as questões ambientais, sociais e de governança têm um impacto diretamente não apenas nos resultados de empresas, mas também na gestão de ativos. E foi aí que surgiu exatamente a sigla ESG. Então, note que isso começou em 2004, ainda é um tema muito recente. Por isso, muita gente fala, isso é moda, Alessandra. Não é moda. Não é moda. A gente já tem muito dado que comprova o quanto essas questões afetam e impactam os resultados de investimentos. Só que ela é recente. Então, a gente ainda está aprendendo, ainda tem muita coisa saindo, ainda tem muita coisa sendo estudada. E tem se tornado, consequentemente, um tema cada vez mais interessante, cada vez mais importante para investidores no geral, mas principalmente para os fundos de pensão. E por que isso? Né? Tem um maior nível de orientação regulatória no tema, apesar de que no Brasil a gente ainda não tenha nenhuma obrigatoriedade de se reportar ou de acompanhar, sejam os riscos relacionados aos fatores ESG ou qualquer informação relacionada a fatores ESG para as entidades de previdência, a gente já tem muito recomendação. Se a gente acompanhar, se vocês observarem os guias de melhores práticas da Previc, ela já traz muitas recomendações e recomendações completamente alinhadas com as melhores práticas internacionais. E além desse maior nível de orientação regulatória que a gente já tem visto por aí, a gente vê cada vez mais também pesquisas e dados relacionados a esse campo. Então, quanto mais a gente comprova, através de dados, dos impactos e como os fatores ambientais, sociais de governança impactam na gestão de ativos, mais a gente se aprimora em relação ao tema. E esses fatores, então, eles representam, né, os fatores ESG, eles representam riscos que podem afetar o desempenho dos portfólios, mas também o mercado de crédito e a estabilidade financeira global. Então, ou seja, os fatores ESG, eles também contribuem para riscos sistêmicos. Por que é que eu estou focando tanto aqui na questão de riscos? Podem ver que eu estou falando muito mais de risco, porque quando a gente foca
na representatividade dos riscos dos fatores ESG, a gente sai de uma discussão filosófica, de uma discussão política, de uma discussão... né? Hoje a gente tem essa polaridade em tantos temas, e trazer o ESG para essa polaridade não ajuda em absolutamente nada. A gente não está aqui como dirigente de fundo de pensão para ser bonzinho, mas a gente tem um poder, um dever fiduciário de gerir e mitigar riscos. E atualmente já é mais do que comprovado que fatores ambientais, sociais e de governança trazem riscos não apenas para a gestão de ativos do portfólio, mas aqui o foco é o investimento responsável, então, para a gestão de ativos. Agora, é importante a gente também ter em mente que diferentes classes de ativos terão diferentes níveis de exposição a risco, como é para qualquer tipo de risco que a gente acompanhe e mitigue na gestão de investimento dos fundos de pensão. Inclusive, né, então, exemplos, né? Quando a gente fala de carteira de ações ou carteira de crédito, eu acho que fica mais tangível a questão do impacto dos fatores ESG. Mas não se iludam que, porque como temos uma exposição muito grande a títulos públicos, nós não estamos expostos a riscos ESG também. A exposição ela só é mais indireta, né? Porque se eu tenho... nós estamos vivendo situações que trazem isso claramente, né? Situações, por exemplo, relacionadas a risco climático, ou guerras, ou questões de governança, que fazem com que tenha um impacto em inflação. Isso tem um impacto na gestão de juros e, consequentemente, tem um impacto nos títulos públicos. Então, a gente, mesmo numa carteira de títulos públicos, a gente também está sujeita a questões, a fatores de risco ligados ao ESG. E o ESG, gente, ele não é um conceito em si, né? Foi um termo criado pelo mercado para a gente sair exatamente dessa coisa mais filosófica e termos métricas e processos e práticas para avaliar, de fato, a sustentabilidade. Então, o ESG está contido dentro de uma grande agenda da sustentabilidade corporativa. A gente consegue avaliar, usando as métricas e os processos ESG, o impacto da sustentabilidade corporativa, que está contido dentro da sustentabilidade geral, né, onde governos, empresas e sociedade civil enfrentam todos os nossos desafios. Ah, Alessandra, mas o fundo de pensão não está aqui. A gente não está aqui para ficar resolvendo o problema do mundo. Não, de fato não. Porém, volto a dizer, no nosso dever fiduciário, a gente tem que gerir riscos. E se fatores ESG, eles trazem riscos para a nossa gestão, então a gente tem que acompanhar e monitorar e entender o impacto desses fatores ESG. Agora, olha que coisa mais linda. Isso contribui para a sustentabilidade corporativa, isso contribui para a sustentabilidade total. Uma coisa que a gente não pode se esquecer é que dentro do nosso negócio, na verdade, a gente tem o ESG na veia. O S está lá dentro. S faz parte. Então, a gente ajuda a gerir fatores ESG por natureza. E outra coisa que é importante a gente colocar, até para tirar essa questão mais filosófica, investimento responsável não é investimento ético. Essas são coisas diferentes. O investimento ético, ele já, dentro de carteiras de fundo de pensão, principalmente em outros países, já existe há muito tempo. É muito comum você ter, aqui no Brasil não é tão comum, mas em outros países, você terem fundos específicos ligados a crenças, ligados à religião, ligados a temas muito particulares. Por exemplo, o último que eu vi, quando eu ainda estava no Reino Unido, era fundos que investiam em empresas que não maltratavam animais. Aí a gente está realmente falando de um conceito pessoal. O que é ético para mim pode não ser ético para você. Então, aí sim, isso é valor individual. E, consequentemente, a gente está falando de um universo mais restrito de investimento. Isso vai trazer, está incluso nisso, limitações, exclusões. Isso é para investidores específicos. Quando a gente fala de investimento responsável, a gente está falando de proteção de valor e de geração de valor, gerenciamento de riscos e identificação de oportunidades. Isso é para todo mundo.
isso é para todos os investidores. E não obrigatoriamente eu vou limitar o meu universo de investimentos. Isso também é uma crença que eu vejo que está muito incutido nas pessoas e que não obrigatoriamente é verdade. Você pode, na sua curva de aprendizado, na sua curva de evolução ali do universo do investimento responsável, você chegar a incluir exclusões. Mas antes de você chegar lá, você tem que começar definindo os seus princípios, as suas prioridades, discutir isso internamente, como esses fatores impactam dentro da sua carteira atual, para você poder, aí sim, avaliar que mudanças você pode vir a fazer de acordo com os seus princípios e as suas prioridades. E isso tem que ser discutido com os órgãos dirigentes. Se a gente começar diretamente na exclusão, a gente vai fazer igual se fazia no passado no universo dos fundos de pensão, que eu vou lá escolher um gestor sem nem saber qual é o meu objetivo de investimento ainda. E no universo do investimento responsável, é a mesma coisa, a gente tem que começar do início. E aí, então, vamos entender um pouquinho quais são essas fontes de risco aí dentro dos fatores ESG. Né? Quando a gente fala, então, de fator ambiental, o que a gente está falando? A gente está falando, obviamente, de mudanças climáticas, que eu acho que esse tema também é um tema que já parou de ter, né, uma polarização, de falar se eu acredito nisso ou naquilo. Ninguém está aqui para abraçar a árvore, mas a gente já vive na prática o impacto que as mudanças climáticas trazem em toda a cadeia produtiva. Não tem como isso não impactar nos negócios e não tem como isso não impactar no resultado dos investimentos. E isso não é só para ações, não é só para título de crédito, isso é para qualquer investimento imobiliário. Vejam, projetos imobiliários modernos, todos têm que levar em consideração eficiência energética, tem que levar em consideração novas regulamentações, tem que levar em consideração riscos de seca ou de inundações. Então, isso está incutido e trazem impacto, sim, na nossa gestão de ativos também. E aí, um spoiler, que o próximo passo aí na questão ambiental são os riscos relacionados à natureza, que está diretamente ligado à perda de biodiversidade. Na Europa, já estão sendo trabalhados os padrões de report relacionados ao monitoramento de riscos relacionados à natureza, que obviamente também está completamente integrado com as questões climáticas. E dentro também desse tema, ainda dentro do fator ambiental, a economia circular, que também é uma linha de economia que existem, né, muitos economistas atualmente integrados nessa linha, onde se busca um modo de economia regenerativa, mais integrada aí com o ciclo de vida de produtos. E gestão de água, florestas, gestão de resíduos. O S, ele, de uma forma geral, principalmente dentro de gestão de ativos, falando em ESG para gestão de ativos, ele continua sendo, de certa forma, o patinho feio. Né? O que a gente ainda tem menos dados do impacto do fator S dentro da gestão de ativos. Porém, isso já está cada vez mais claro também, e também já temos dados. E, recentemente, a gente viveu situações bem claras de escravidão moderna com empresas aqui no Brasil. Né? E vimos o impacto que isso deu nessas empresas. Então, não é, volto a dizer, ninguém está aqui para abraçar a árvore. É questão real e o quanto isso impacta nos resultados. Então, nosso dever fiduciário. Dentro do social, então, a gente fala de inclusão e diversidade, que também já temos dados que comprovam o quanto boards mais diversos e mais inclusos têm melhores resultados, tomam melhores decisões. E todos esses temas, direitos humanos, capital social, como eu falei, escravidão moderna, saúde e segurança no trabalho. E, por fim, o G de governança, que eu acho que esse é o tema que a gente mais conhece. Né? A gente já fala há quanto tempo a gente sabe da importância de uma boa governança para uma boa gestão. A gente fala isso, né, há quanto tempo? Lembra lá da Resolução 13, lá no início dos anos 2000 também, quando nem se falava muito ainda de ESG por aqui, e a gente já focando da importância de uma boa governança para uma boa gestão de previdência complementar. Então, isso, obviamente, impacta diretamente na gestão de ativos também. Né? Corrupção, transparência, conduta, cultura e ética. Bem, então, Alessandra, mas então, né, você está falando tanto de como esses fatores impactam. Então, vamos ver um exemplo rapidinho aqui.
de como riscos ESG não reconhecidos, eles podem ter um impacto significativo nos investimentos. Nesse gráfico, eu estou trazendo aqui o exemplo do escândalo das emissões dos poluentes da Volkswagen. Acho que muita gente aqui deve lembrar disso. Não tenho absolutamente nada com a Volkswagen. Trouxe esse exemplo porque ele foi muito impactante. Foi um dos primeiros aqui no Brasil que a gente viu o impacto que ele teve na carteira de ativos. E aconteceu em 2015. Então, está na memória aqui de muita gente também. O gráfico vermelho representa o valor das ações da Volkswagen, enquanto o azul do spread de crédito. Então, o impacto ele se dá não apenas na desvalorização das ações, mas também no spread de crédito. E quando aumenta o spread de crédito, diminui o valor do título de crédito. Então, notem que o impacto foi direto naquela data, quando se houve o escândalo. E se vocês trouxerem esse gráfico até hoje, na verdade, nem os títulos de crédito e nem as ações da Volkswagen se recuperaram totalmente. Porém, a governança da Volkswagen já estava sob escrutínio. E, pouco antes desse escândalo vir à tona, a empresa já tinha saído do índice ESG da MSCI, que é a maior provedora de índices do mundo. Então, ou seja, quem tivesse investido, tivesse com benchmark do MSCI ESG, não teria ficado exposto a essa perda de valor na sua carteira. Então, como é que a gente pode incorporar o ESG, né? Como é que a gente pode incorporar esse conceito dentro da nossa gestão de investimentos? Os princípios eles devem ser aplicados em toda a estratégia de investimento, gente. Uma coisa que eu digo muito é não basta comprar um fundo que tenha selinho ESG. Você não está fazendo investimento responsável, de fato, se você simplesmente vai lá comprar um fundo que tenha um selinho. Você tem que integrar todos esses conceitos e todos esses princípios em todo o processo decisório. Isso é uma mudança cultural, é uma mudança de mindset. E quando isso acontece, quando as discussões acontecem de fato internamente, quando a gente integra, quando a gente coloca isso na veia dentro do fundo de pensão, a gente vê que as mudanças não são apenas na gestão de investimentos, inclusive. Mas focando aqui na gestão de investimentos, a gente tem duas formas clássicas de incorporar o ESG dentro da carteira de ativos. Uma é através do stewardship, que é basicamente como você se relaciona com as empresas investidas, que pode ser através do voto, né? Ou, eu diria, o melhor é as duas coisas, o engajamento, aquele diálogo contínuo que se faz com as empresas. Ai, Alessandra, mas a gente não faz gestão interna, nossa gestão é toda terceirizada. Lindo, seu gestor tem que fazer isso. Ele é responsável por fazer isso no seu lugar. Isso tem que estar no mandato dele. E lá fora, em vários países, inclusive os fundos de pensão, eles têm que se reportar ao órgão regulador como que é a política de stewardship do fundo de pensão. E isso consequentemente, os fundos de pensão cobram dos seus gestores, recebem relatórios dos gestores e, acreditem, os gestores não cobram a mais por isso, porque isso é uma obrigação regulamentar e isso é uma obrigação fiduciária deles na gestão por vocês. Inclusive, vendo o Fábio aqui, no Brasil, a gente tem o Código Brasileiro de Stewardship da AMEC, que é incrível, seguem os melhores padrões internacionais, recomendo que todos leiam e façam parte. E outra forma de incorporar o ESG na gestão de investimentos é realmente entrando nos investimentos. Você começa como? Então, vamos lá na curva de aprendizagem. Com uma integração. A integração ela é o quê? É incluir sistematicamente informações ESG financeiramente relevantes. Então, não é ao que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito. Não, é impacto relevante. E como isso, para complementar a análise. Hoje já tem várias empresas já se reportam em relação ao SASB. Então, já temos relatórios, padrões internacionais de contabilidade, levando em consideração sustentabilidade. Isso já está aí, a gente já tem essas informações. E temos que cobrar que nossos gestores de recursos incorporem isso em toda a gestão, não apenas no fundo com selinho ESG. Isso é boa prática, isso é responsabilidade. Isso muda padrão, isso muda cultura. É assim que a gente vai ter um melhor universo de investimentos. Já passei por esse pedaço, integrei tudo,
entendi como os meus gestores fazem, criei os meus princípios, tenho a minha política de investimento responsável. Aí eu posso começar, se isso faz parte das nossas crenças, dos nossos princípios, eu posso começar a pensar em fazer um screening, possivelmente excluir empresas que não estejam adequadas aos princípios que a gente definiu, ou aumentar a alocação em empresas que tenham melhores credenciais dentro daqueles nossos princípios que foi definidos pela entidade e que também esteja incorporado no nosso universo de investidores. Isso tem que estar também muito claro para os nossos participantes, principalmente quando a gente vai para o mundo de começar, como eu falei, a restringir o universo de investimentos. E andando ainda mais aí na curva de aprendizagem, aí existe todo um mundo de universo, todo um mundo de investimento temático e fundos de impacto, que esses sim são investimentos direcionados e eles que têm um duplo objetivo, que é gerar impacto ESG mensurável, também não é coisinha para ser legal, é mensurável, e também tem o objetivo de atingir os retornos financeiros. Quando a gente vai nesse universo aqui, aí eu já tenho um duplo objetivo. Tem se tornado também mais comum, mas ainda é um universo mais restrito de investidores institucionais, mesmo em países que já estejam com o conceito do investimento responsável e de sustentabilidade mais evoluído. Portanto, se eu quero incorporar o conceito do ESG e do investimento responsável dentro da minha gestão de ativos, eu tenho que fazer como eu faço com a minha política de investimentos. Ele é um ciclo e eu revisito isso, e eu cresço, e eu aprendo. E não só eu, o nosso universo de fundos de pensão também. Como eu faço? Primeiro passo é definir as nossas convicções. Como lá fora se falam, né, os investment beliefs, os ESG beliefs. Aqui no Brasil, a gente tem começado a chamar de convicções de investimento. Eu tenho que criar isso, eu tenho que definir os objetivos, tenho que definir os meus princípios, para daí sim entender como é que eu vou implementar esses princípios e esses objetivos. Dentro disso, eu vou definir quais são os meus temas prioritários, porque esse universo é gigantesco. Definindo os temas prioritários, eu sei aquilo que eu tenho que acompanhar, cobrar dos meus gestores, me reportar, me comunicar com os meus participantes. E uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, não se esqueçam que ESG também é uma fonte, é uma forma de você engajar com o seu participante. O participante mais jovem, ele está completamente interessado nisso. Isso também já é comprovado em outros países, que utilizar esse tema, utilizar o tema do investimento responsável como forma de engajamento com o participante, com os participantes mais jovens principalmente, traz muito resultado. Então vamos nos aproveitar disso também. E aí sim, eu posso até escrever e definir especificamente uma política de investimento responsável, que tem que estar em linha com a minha política de investimentos total. Bom, gente, meu tempo já se esgotou. Espero ter contribuído aí um pouquinho para o conhecimento de vocês e que vocês fiquem curiosos para participar dos treinamentos da Uniaprap. Muito obrigada. Perguntas? Bom, a primeira pergunta aqui é: que recomendações você daria para sensibilizar conselhos e alta liderança resistentes a priorizar a agenda ESG em suas diretrizes estratégicas e iniciativas práticas, indo além da preocupação específica com investimentos? Olha, eu acho que é começar a discutir isso de uma forma estruturada internamente. Obviamente um treinamento, mas específico para essa entidade, específico para essa empresa. Entender, por exemplo, como a patrocinadora, trazer exemplos práticos de como a patrocinadora já aplica tudo isso no seu negócio, como outras empresas aplicam no seu negócio, como está a prática, como está a ação e o nível regulatório em outros países. Acho que sair um pouco do conceitual e vir para o mais tangível, mas isso numa conversa muito... acho que ter alguém orientando essa conversa faz muito sentido, pelo menos foi assim que eu trabalhei, que a gente trabalhou na entidade que eu trabalhava no Reino Unido. Quando começou a ter uma mudança regulatória muito forte, teve muita resistência também.
Mas aí você começa a trabalhar isso internamente e essa é uma forma de, como eu falei, de ligar com a patrocinadora e de linkar também com os participantes mais jovens e funciona muito bem. Acho que é isso. Só tinha essa pergunta aqui, tá bem? Muito obrigada, então, e bom almoço para todo mundo.